Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre se há realmente uma esquerda nos Estados Unidos. Porque fala muito, principalmente na imprensa, nos meios acadêmicos, que não há esquerda nos Estados Unidos. Porque lá é a terra do capitalismo. Logo, o capitalismo é associado à direita. Então, não há esquerda, porque todo mundo sabe que a esquerda é associada ao socialismo, ao comunismo. E lá, como é a terra do capitalismo, não há esquerda. Mas será mesmo que não há esquerda? Bem, para falar sobre isso, o Zettelcast recebe mais uma vez o professor de filosofia e de história, Andreas Barreto, que é lá do podcast Oliver Talk. E aí vai explicar aqui pra gente se realmente não há esquerda, se há uma esquerda lá nos Estados Unidos. Ele que conhece muito sobre a política americana. Ele é bastante requisitado. Você vê vários aí, podcasts, canais aí da direita. O André sempre fala sobre as eleições americanas e é a vez do Isantãocast para falar sobre essa questão. Então, fiquem aí com a nossa conversa. Mais uma vez estou aqui com o André Barreto, né? E dessa vez vamos falar sobre uma questão que as pessoas ficam muito assim confusas, né? Porque assim, será que existe esquerda nos Estados Unidos? Porque fica aquela coisa, né? Ah, os Estados Unidos é a terra do capitalismo, então não. Aquela coisa, né? Capitalismo à direita e a extrema esquerda. Então, tô aqui com o André para falar sobre isso. Então, bem-vindo mais uma vez, André. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sempre, cada podcast tem sua peculiaridade, sua característica, seu estilo e méritos e tal. E um dos méritos aqui do Isentão Cast é que é um prazer estar aqui sempre, então agradeço o convite e sempre temas muito pertinentes e que a gente pode falar com toda a liberdade, falar à vontade. É ótimo estar aqui novamente. Eu agradeço, sim. Então, André, né? É isso, né? Porque estamos aí na época das eleições americanas, né? E muita gente, principalmente a mídia, fica falando muito assim, é que o Partido Democrata, ele é assim, seria uma centro-direita e já o republicano seria uma extrema-direita. Então, mas basicamente, realmente, será que existe realmente esquerda nos Estados Unidos? Essa é uma questão muito pertinente, né? Esse ponto aí, ele faz muito a cabeça dos jornalistas brasileiros, né? Acho que a Vera Magalhães é um ícone dessa linha de raciocínio, porque não, ela falou recentemente, né? Não é a única a falar, né? Mas é uma que encampou essa tese e fazendo eco aí aos seus pares de profissão. Falando que não, os Estados Unidos é a meca do capitalismo, né? E portanto lá não existe É, esquerda, né? E isso é assim, tem várias coisas para se falar sobre isso, mas uma das coisas engraçadas é que nós, conservadores, muitas vezes as pessoas falam para nós: "Ah, vocês estão com a cabeça na Guerra Fria, vocês só pensam em comunismo, etc." Mas então assim, uma primeira linha aqui, só para a gente começar a tirar um aperitivo, essa ideia de que os Estados Unidos, por ser capitalista, supostamente, né? Porque isso também pode ser relativizado. Não que os Estados Unidos não sejam, mas a coisa é bem mais complexa do que isso. Mas essa ideia de que o capitalismo é a direita, isso é uma ideia profundamente da Guerra Fria, né? Onde a gente tinha Estados Unidos como o polo ocidental capitalista, União Soviética como o polo socialista, comunista, oriental, e esse era o conflito ideológico da época. E quem estava na direita normalmente estava próximo dos Estados Unidos, acredita no capitalismo, e a esquerda do lado do comunismo, do lado da União Soviética. Então, o esquema mental da pessoa que diz isso é um esquema mental profundamente determinado pela Guerra Fria, pelo conflito ideológico da Guerra Fria. Quem defende o capitalismo e quem é capitalista e quem é partidário do capitalismo está na direita e quem não é está na esquerda. Como ninguém está abertamente defendendo o comunismo, muito menos nos Estados Unidos, então os Estados Unidos é um país onde não tem,
não teria esquerda. Então, assim, um primeiro problema, uma primeira coisa para a gente entender e pensar essa ideia maluca aí de alguns jornalistas e algumas pessoas é essa. Pô, mas sua cabeça, você fica falando que a gente está com a cabeça na Guerra Fria, mas na verdade, quando você diz isso, você que está com a cabeça na Guerra Fria. Ao longo da história, nem sempre essa foi a identificação e a definição. Né? A direita está capitalismo, esquerda é comunismo. Nem sempre. E é claro, a gente tem nuances, a gente tem gradações, a gente tem social-democracia, a gente tem estado de bem-estar social, a gente tem neoliberalismo. Tem um monte de coisas que está aí entre o capitalismo e uma economia mais dirigista, mais centrada centralizada, mais estatal, etc, etc. Então tem nuances aí que dificultam essa identificação. Ah, não, é a meca do capitalismo, ponto, logo é de direita, ponto. Né? Então, assim, uma primeira objeção a essa coisa. Na verdade, isso não constitui uma objeção em si, mas isso é um ponto para se pensar, né? Uma coisa relevante. Uma outra coisa que eu acho bom dizer assim de início é que essas pessoas, o que acontece com elas? Mesmo quando é uma porque a Vera Magalhães se diz liberal, né? Eu estou pegando aqui um exemplo só para ilustrar. Essa mentalidade não é exclusiva da Vera Magalhães, acho que ela não tem nem capacidade para pensar uma coisa sozinha. Mas essa ideia, ela é muito demarcada pelo tipo de esquerda. Por que essa ideia colou aqui no Brasil? Porque no Brasil, a esquerda consegue ter a hegemonia da narrativa, e na hegemonia da narrativa do tipo de esquerda que nós temos no Brasil, se você não for bolchevique, você é de direita. Então, qualquer coisa à direita do bolchevismo, um milímetro à direita do bolchevismo já é direita, já é extrema-direita, já é capitalismo, etc, etc. E isso é um problema. Isso tem o mesmo problema que eu acabei de falar. Isso deixa as nuances escapar. Né? Porque onde que você enquadra uma social-democracia? Onde que você enquadra os liberals americanos? Né? A gente vai falar muito disso hoje também, porque tem que falar. Então, isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado. É aquela coisa. O Ted Cruz teve uma fala nos debates das primárias republicanas de 2016, que ele falou o seguinte: que a distinção no Partido Democrata hoje, a briga é entre os bolcheviques e os mencheviques, né? Ou seja, mas todo mundo é socialista, só muda um pouquinho o método. E no fundo, essa ideia de que não existe esquerda porque é capitalismo é uma ideia de bolchevique, né? Que na cabeça do bolchevique, o menchevique já é de direita, é pelego, é entreguista, etc, etc. Então, às vezes as pessoas deixam escapar a radicalidade desse pensamento, né? Ah, não, se não for isso, então é direita. Então, na verdade, todo mundo é de direita, tirando o PCO. Inclusive, essa é uma linha de raciocínio. Falando nisso, essa é uma linha de raciocínio do PCO, porque na cabeça do PCO, o PSOL, por exemplo, é um partido burguês. Então, olha só, né? É claro que os eleitores do PSOL normalmente são burgueses, mas esse não é exatamente o ponto. Mas o PCO, no seu bolchevismo, ele enquadra o PSOL como um partido burguês, né? Ou seja, os bolcheviques dizendo que os mencheviques são burgueses. Então, essa coisa de não existe esquerda nos Estados Unidos, porque é a meca do capitalismo, todo mundo supostamente adepto do capitalismo, né? Porque os Estados Unidos ser um país capitalista é uma coisa, e nos Estados Unidos ser adepto do capitalismo também é uma coisa diferente. Saiu uma pesquisa recentemente que, proporcionalmente, as pessoas são mais a favor do capitalismo no Vietnã do que nos Estados Unidos hoje. Né? Quem quiser procurar aí é só dar uma gugada aí que vai achar isso fácil. Então, isso também coloca um pouco essa afirmação em xeque, né? Não, é a meca do capital. Peraí, mas que meca do capital? É como você dizer que 60%, 70% dos visitantes de Meca são cristãos, são budistas, são judeus. Que Meca é essa onde ninguém. É como se você falasse que os maiores visitantes de Meca não são muçulmanos. Na Meca do capitalismo, então não tem capitalistas, não tem simpatizantes do capitalismo. Enfim, é um absurdo tão grande essa afirmação. Dá pra gente caminhar, a gente vai desenvolver outras linhas aí, mas assim, dá pra bater nisso com uma facilidade muito grande. Mas aí é aquela coisa.
O jornalista está lá, ele está na sua do alto do seu pedestal auto-imputado, né, ungido como o censor e a régua da verdade, né, o fact-checker. Então os caras conseguem falar esse tipo de coisa impunemente. Né, Os caras conseguem ter uma mentalidade bolchevique e não serem expostos como tal. Né? Claro, eles estão no comando da narrativa. Mas numa situação de normalidade, esse seria o tipo de afirmação assim que seria surrada com todas as forças. É verdade, né? Não é só no jornalismo, mas também realmente você ouve muito na escola, você ouve muito nessa coisa que, olha, é aquela coisa justamente falando da Guerra Fria, né? É a luta do capitalismo, que seria representando os Estados Unidos, e do comunismo, do socialismo com a União Soviética, né? Os países comunistas. Então, tem fica essa dicotomia que muito realmente jornalista, professor, ele tem até hoje. Então, outra coisa, falando justamente, falando assim do Partido Democrata, né, que seria assim a esquerda, de fato. Ele sempre foi assim, né? Esse lá desde os primórdios talvez não, mas como é que como surgiu assim o conceito do Partido Democrata, né? Perfeito. Até você falou uma coisa agora que me lembrou uma outra coisa importante de ser mencionada. Assim, até se a gente pensar nesse esquema da Guerra Fria, muita gente tem dificuldade de entender o globalismo hoje, porque fala, não, mas espera aí. Bom, o Jorge Soros é globalista e o Jorge Soros é um grande banqueiro. Como é que você está falando que um banqueiro defende ideias de esquerda? Né? As pessoas têm muita dificuldade de pensar isso e essas coisas. Sim, sim. Isso são pares, né? São coisas irmãs ali. Essa incapacidade de entender que existe esquerda nos Estados Unidos tem um pouco a ver com essa incapacidade dessas pessoas de entenderem que banqueiros, vários banqueiros, não apenas hoje, mas ao longo da história, financiaram causas de esquerda. E até se a gente pensar em termos de Guerra Fria e em termos de União Soviética, até nisso a gente consegue encontrar o dedo de banqueiro. A viagem de retorno de Lenin à Rússia foi financiada por um banqueiro. Né? Então, essa ideia de que todo capitalista necessariamente é um anticomunista, todo capitalista necessariamente é um direitista malvadão. E, assim, isso é ridículo, até dentro desses. Se você quiser ficar preso na pobreza das categorias da Guerra Fria, mas até nisso é um absurdo. Né? Porque você teve ali o financiamento da viagem de retorno do Lenin para a Rússia, feita por um banqueiro. Você teve financiamento do próprio movimento da Revolução, feita por banqueiros. Claro, eu não estou dizendo que só banqueiros, mas teve banqueiros envolvidos nisso. Por quê? Porque no fundo, o grande capital, né, aquilo que eles chamam de o grande capital, ele tem interesses próprios, que muitas vezes não são os interesses do capitalismo. Né? Isso é coisa de livrinho didático de escola, que tem que explicar as coisas em um parágrafo e o cara que escreve lá é um tonto. Então mas isso acaba colando, né? Ao longo do tempo, isso acaba fixando na cabeça das pessoas. Mas isso é uma grande bobagem. Então, se a gente, isso dá para a gente pensar historicamente e pensar hoje na questão do globalismo, dos globalistas, dos grandes empresários. Se a gente quiser, mais uma vez, né? A gente pega todo ano, quando tem o dia o orgulho LGBT, sei lá, todas as grandes empresas colocam arco-íris nos seus logos. Todas. Ou seja, o Verdade. grande, o grande conglomerado detentor do capital, ou seja, o grande capital, está de acordo com todas as pautas de esquerda. Todas. E aí a gente entra numa questão que ajuda a entender a questão do Partido Democrata, que é o seguinte. Então, mas esses caras, né, os metacapitalistas, os chefes do grande capital. Primeiro, eles querem capital. É uma coisa curiosa. Outra para dar uma bugada na cabeça das Veras Magalhães aí, que estão à solta. As grandes pessoas que são a favor da taxação de grandes fortunas são esses caras. Os grandes banqueiros, os grandes bilionários. O Mark Zuckerberg é a favor de taxação de grandes fortunas.
O Mark Zuckerberg é a favor de renda mínima universal. Então essas pautas que são justamente pautas da esquerda, que são pautas que uma pessoa que entende a dinâmica da economia de mercado não é a favor. Como é que, então assim, isso na cabeça dessa gentinha também buga a cabeça dos caras. Peraí, como é que a expectativa de não, o empresário malvadão, direitista, capitalista, ele não quer que as grandes fortunas sejam taxadas porque isso vai afetá-lo. Amigão, para de ser burro, para de ser capacho, para de ser tapado. Esses caras estão doidinhos para ter taxação de grandes fortunas, essa sua ideia imbecil de PSOL, de DCE, porque isso não vai afetar esses caras. Isso só vai fazer esses caras aumentarem as suas fortunas. Por quê? Esses caras têm acesso a meios de proteger as suas fortunas, eles já são bilionários, eles não precisam mais da economia de mercado para enriquecer, e na medida em que você estabelece uma coisa como, por exemplo, taxação de grandes fortunas, você vai fazer com todo mundo que está no meio, né? Então o cara que, por exemplo, o programa de governo do Ciro Gomes falava em taxar grandes fortunas. Grandes fortunas era o quê? 2 milhões de reais. 2 milhões de reais não é grande fortuna. Isso é uma mixaria. Numa ótica de economia geral, 2 milhões é uma mixaria. Se o cara tiver que pagar 10% de imposto sobre a fortuna dele de 2 milhões, fortuna aí entre aspas, esse cara nunca vai aumentar o seu patrimônio. Então, os grandes bilionários vão continuar grandes bilionários e quem está num estágio intermediário nunca vai chegar lá, porque você vai ter políticas de dirigismo estatal na economia que não vão permitir esse tipo de coisa. E isso tem muito a ver com a questão do Partido Democrata e uma dificuldade de entender por que o Partido Democrata é e se consolida cada vez mais como um partido de esquerda. Porque esse pessoal, mais uma vez, eles estão presos à definição de comunismo, definição de socialismo, tanto bolchevique quanto de dicionário. Né? Lá no dicionário está escrito o quê? Está escrito aqui: comunismo é a expropriação total dos meios de produção. Está acontecendo a expropriação total dos meios de produção? Não, então não é comunismo. Existe algum político do Partido Democrata propondo a expropriação total dos meios de produção? Não, então não tem nenhum comunista no Partido Democrata. Só que o ponto é, primeiro, esse tipo de economia não existe materialmente, não funciona. Então ninguém acredita mais nessa merda. O que os caras querem agora é um negócio meio misto. É tipo isso, entendeu? Você mantém uma economia de... É a China, né? Você não tem uma economia de livre mercado, mas você tem uma economia de livre Estado. É uma coisa intermediária ali entre as duas coisas. E aí o que acontece? Na cabeça desse pessoal, se for isso daí, aí a gente, opa, é capitalismo, opa, se é capitalismo, é direita, logo não tem nada de esquerda, não tem nada disso. Mas isso é uma burrice sem tamanho, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Joe Biden, que é o atual candidato democrata à presidência, o programa de governo do Joe Biden tem propostas como aumento do salário mínimo, aumento dos gastos do orçamento público em $1 trilhão ao longo dos 4 anos. Educação estatal, saúde estatal. O que a gente tem é isso. A gente tem uma espécie de social-democracia barra estado de bem-estar social barra economia mista. O que a gente tem na cabeça desses caras é isso. E é isso, por sua vez, que leva os caras lá à esquerda nos Estados Unidos a serem chamados de liberals. Aí vai lá uma Vera Magalhães, vai lá essa burrada toda do jornalismo. Ah, olha, eles são liberais, logo eles são capitalistas, logo eles são direitistas. Puxa, que raciocínio de bosta é esse? Por quê? O que é o liberal, afinal de contas, no contexto americano? Porque o liberal clássico, o que é o liberal clássico? É um cara que estava próximo do que hoje a gente entende como a economia de mercado, não é exatamente a mesma coisa, mas próximo, e o cara era socialmente conservador. Então você pega um Locke, você pega um Burke, o próprio, Burke é até considerado um conservador em si, mas ele era membro dos Whigs, que era o partido liberal do Reino Unido. Esses caras, eles estavam próximos do que hoje a gente entende como a economia de livre mercado, e eles eram socialmente conservadores. O que é o
o liberal no sentido americano, o liberal americano, é o cara que ele aceita uma certa dimensão da economia de mercado e ele é socialmente, entre aspas, aí, progressista. A gente sabe que não tem nada de progressismo nisso, mas estou colocando aqui só para ilustrar para as pessoas que eventualmente não saibam entender o que eu estou falando. Então, ou seja, a gente tem o liberal nada mais é do que o cara que aceita alguma coisa da economia de mercado, como por exemplo, taxar 50% da renda. Ainda aí o comunista, o cara que acredita na definição de dicionário de comunismo, fala, não, mas se a pessoa vai ficar com 50%, não é comunismo. Comunismo seria se fosse 100% expropriado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai expropriar só 50%, vai promover aqui um estado de bem-estar social e a gente vai ser socialmente progressista. Então, a gente vai ter uma economia mista, um estado de bem-estar social, uma social-democracia, e, socialmente falando, a gente vai ser totalmente progressista, que é essa coisa que eu falei as grandes corporações colocando arco-íris no avatar no dia do orgulho LGBT. E isso é a esquerda hoje. Essa é a esquerda hoje. Agora, se os caras não acreditam mais em centralização total da economia, expropriação de todos os meios de produção, é porque você não acompanhou a trajetória histórica do movimento revolucionário. Mas isso é muito de esquerda. Isso é muito de esquerda. E principalmente é a esquerda no sentido de é a esquerda que existe hoje. A gente não pode. Mais uma vez, outra burrice dessa galera que fala essas coisas. Os conceitos de esquerda e direita, eles não são conceitos estanques. Ao longo da história, os sentidos já foram muito diferentes e eles são transitórios, inclusive. Muita coisa que está de um lado vai para o outro, muita coisa que está do outro vai para o um. Por exemplo, se a gente pegar o surgimento dos termos esquerda e direita, Revolução Francesa, jacobinos girondinos, só que se a gente... Olha só que interessante. Jacobinos e girondinos é uma espécie de bolchevique e menchevique. Os jacobinos eram os radicais, eram os bolcheviques, os caras vai lá e mata a família real hoje. Os mencheviques falam, não precisa matar. A gente só tira eles do poder. Então, os dois são uma forma de esquerda, na verdade, né? E os verdadeiros conservadores dessa época era, por exemplo, o Joseph de Maistre, que eram os reacionários, né? Os caras que não queriam nem que o rei perdesse poder, nem que o rei fosse morto. Os caras que queriam que a monarquia francesa continuasse, por exemplo. Mas, enfim, eu não estou nem defendendo aqui, nesse caso, o reacionarismo. Eu estou falando apenas que isso era o contexto, por exemplo, da Revolução Francesa. Na Guerra Fria, a gente tem essa coisa muito determinada pela ideologia econômica. Capitalismo é direita, socialismo e comunismo é esquerda. Mas assim, isso muda conforme o período histórico, isso muda conforme o país, né? Isso tem diversos fatores aí correlatos envolvidos. E a gente tem que olhar para cada momento da história e ver ali o que se define como esquerda e direita ao longo da história. Historicamente, por exemplo, os liberais clássicos foram grandes defensores da liberdade de expressão. O que nós temos hoje? Hoje nós temos que a liberdade de expressão está totalmente no nosso colo, está no colo da direita conservadora. Mesmo a direita liberal, ou direita entre aspas aí, liberal, esses caras não têm mais culhão para defender liberdade de expressão. Quem acompanha o debate americano de perto sabe. Quem defende liberdade de expressão são os conservadores. E a liberdade de expressão, do ponto de vista histórico, do ponto de vista clássico, ela é uma pauta da esquerda, não é uma pauta dos conservadores ou da direita. Mas o que acontece? A coisa é transitória. Hoje, a gente tem isso, conservadores defendendo a liberdade de expressão e esquerda defendendo um moralismo ali que quer regular a linguagem da piada. Não, você não pode contar piada, senão você é cancelado, senão você perde o emprego. Né? Você pensar assim, remover o sustento de uma pessoa, fazendo ela perder o emprego dela por causa de uma piada que ela contou na internet. Quem defende isso em 2020 é a esquerda. Historicamente, se a gente olhar para isso, isso é uma aberração. Então, o que acontece é o seguinte: por que o partido, agora voltando na pergunta, por que o Partido Democrata é sim a esquerda? Historicamente, o Partido Democrata, a gente teria que analisar caso a caso. Mas, caso a caso, assim, períodos históricos distintos, que eu quero dizer, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Woodrow Wilson,
né? O Woodrow Wilson foi um presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. Ele foi presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial. E ele era um cara do Partido Democrata no começo do século XX, e ele já estava muito, muito, muito próximo do que a gente desse conceito de esquerda que prossegue no Partido Democrata hoje, que é o cara socialmente progressista, tanto é que ele foi um dos líderes do movimento progressista da época, né? Eu não sei aqui detalhar o que era o progressismo dessa época, mas ele era um líder desse movimento. E também de uma versão econômica mista. Não era um capitalista, um defensor da economia de mercado, etc, etc. Então, ou seja, dentro do Partido Democrata, a gente tem Woodrow Wilson, ao mesmo tempo que a gente tem John Kennedy, por exemplo, que era um cara mais socialmente conservador. E também um defensor de uma economia de mercado, um pouco mais defensor da economia de mercado. Então a gente tem Woodrow Wilson, a gente tem John Kennedy, a gente tem Jimmy Carter, que aí é mais da ala radical de esquerda, mas a gente tem o Bill Clinton, por exemplo. O Bill Clinton é o cara bem da linha socialmente progressista, economicamente bem simpático ao livre mercado. Mas também já o Bill Clinton é um grande exemplo do neoliberalismo. Eu acho um barato como se fala de neoliberalismo no Brasil. Aliás, fala-se muito de conceitos no Brasil, mas fala de neoliberalismo, neoconservador. São conceitos que fazem um sentido dentro do debate americano e os caras querem trazer para cá de uma maneira completamente imbecil. O neoliberalismo, no fundo, o neoliberalismo, ele é o liberal que deu alguns passos para trás. Então, se o liberal clássico ele era altamente restritivo com relação ao Estado dirigindo a economia, o neoliberal é o cara que vai aceitar a presença do Estado um pouco maior na economia. Então vai ser uma coisa que propõe essa economia mista que eu falei. Então o esquerdismo ele vai estar muito em uma economia mista, porque o cara não vai dar murro em ponta de faca e defender a expropriação total dos meios de produção, porque ele sabe que isso não dá certo, isso não funciona. Isso é uma espécie de brutalismo comunista, né? Porque a gente tem o brutalismo comunista e a gente tem a sociedade fabiana. Não, ao longo do tempo. Né? Não importa que a marcha da tartaruga. Se o negócio acontecer daqui 100 anos, não tem problema. O negócio da Revolução Comunista é para amanhã. Sociedade fabiana é daqui 100, 200 anos. Então, o neoliberal é o cara que vai falar, não, a gente vai aqui concedendo cada vez mais e mais poder e presença do Estado na economia. A gente é socialmente progressista. E aí isso daí é o liberal. Isso é o liberal americano, né? Então, mas assim, isso daqui a pessoa tem dois caminhos para saber isso. Ela precisa estudar, ela precisa ler, ela precisa acompanhar. Mas aí a turma do não existe esquerda nos Estados Unidos, os caras não fazem isso. Tem liberal no nome? Ah, é capitalista, é de direita. Então, é muito complicado discutir com essas pessoas que importam esses conceitos. Se a gente pegar lá o Milton Friedman é um neoliberal. Não estou entrando no mérito da correção ou da incorreção das ideias, mas quando as pessoas falam, o Bolsa Família foi uma ideia liberal. Não, o Bolsa Família foi uma ideia neoliberal, que é você fazer o quê? O Estado vai dar um montante de dinheiro para a pessoa para que ela seja inserida no mercado. Quem vai dar esse dinheiro? O Estado. Da onde o Estado vai tirar esse dinheiro? Do contribuinte. Então, em vez do Estado ir lá e dar a cesta básica, ir lá e dar a roupa, eventualmente, vai dar um dinheiro. Então, assim, ou seja, é bem o exemplo típico dessa intervenção estatal meia-bomba. Você nem tem o Estado dando tudo, e você também não tem o Estado dando nada. Você tem um meio termo. O Estado vai lá e dá o dinheiro. Se a pessoa tiver juízo e ela passar fome, ela vai comprar comida. Se ela não passa fome ou ela não tiver juízo, ela vai gastar com sapato, roupa, sei lá o quê. Mas isso é neoliberal também. Aí os caras importam esses conceitos dos Estados Unidos, neoliberal, neocon, e não sabe. O cara acha que o neoliberal é sinônimo de capeta. O neocon é o novo conservador. Então todos nós, eu sempre brinco, né? Todos nós somos neocons, porque nós somos conservadores e nós somos um movimento relativamente novo.
Só que neoconservadorismo não é isso. Neoconservadorismo é outra coisa, que também está bem mais próxima da esquerda do que o conservadorismo. Olha só que interessante, né? O neocon está mais para a esquerda do que para um conservador. Agora, para você ter esse refino conceitual, você precisa estudar, né, meu amigo? E esse é o grande problema. As pessoas não estudam, elas dão palpite, né? Elas são palpiteiras. Com certeza, né? Tem muita coisa que você falou aí, respondeu muita pergunta minha, né? Mas é realmente interessante, sabe? É saber sobre a questão do Partido Democrata, a questão realmente do contexto histórico. Tá? Agora, levando para o contexto histórico atual, né? Eu digo atual, na época de Barack Obama, né? Um exemplo, né? Que é uma coisa mais progressismo, né? Moderno, né? Aquela coisa assim. Aí depois veio a Hillary Clinton, depois veio o Joe Biden, que veio com essa coisa toda, essa roupagem do Partido Democrata, mais essa esquerda assim, para Frentex, vamos dizer assim, esquerda Leblon aqui no Rio de Janeiro. Então, aí, por exemplo, né, a primeira vez que eu ouvi falar de você foi justamente de um texto que você escreveu sobre os escândalos de Barack Obama, né? Então, é porque sempre ele passava muito essa coisa de que o cara simpático, sorridente, Obama, né, sem, scandal free, sem escândalo, mas né, não é bem assim, você falando no texto lá, realmente quer passar não só ali eu falo assim do Obama, a representação daquele, né, justamente seria como se fosse uma esquerda mais PSOL daqui, né? Então, então realmente o Partido Democrata consegue enganar muita gente, né, por conta disso, né? Não, perfeito. Essa sua fala me lembrou uma outra coisa, que aí a gente tem que começar a falar de um outro fenômeno. Então, assim, tudo que eu falei até agora foi mais histórico. Vamos falar agora um pouco mais de pé no chão hoje. Aí a gente tem que começar a falar de radicalização do Partido Democrata. Né? Então, ao longo da história, a gente tem essas tendências, como eu falei, dentro do Partido Republicano. Como os Estados Unidos é basicamente uma democracia, uma república democrática bipartidária, no Brasil a gente não tem isso porque a gente tem quase 60 partidos. Então, se eu tenho a minha ideia aqui, eu vou lá e abro o meu partido e acabou. Nos Estados Unidos eu posso abrir o meu partido, só que a minha chance de sucesso é mínima. Então o que eu faço? Eu entro nos partidos que existem e começo a defender a minha ideia dentro do partido. E aí acabam se criando alas dentro do partido. Isso também existe no Partido Republicano. Né? Então no Partido Republicano você tem uma ala mais conservadora, e no Partido Republicano você também tem aquilo que a gente chama de RINO, né? Que é o Republican in Name Only, né? Que é o Mitt Romney, que era o John McCain, que, enfim, tantos outros aí que os caras, o Mitt Romney, por exemplo, ele é o inventor do Obamacare, né? Então, um modelo de sistema de saúde público socializado, o inventor dele não é exatamente bom, na verdade ele também não é um inventor, mas ele foi o primeiro a implementar, né? Como governador de Massachusetts, o Mitt Romney implementou uma espécie de Obamacare, o Romney Care, né? Isso já era uma ideia da Hillary Clinton lá nos anos 90, mas foi um republicano, supostamente, que criou isso. Então a gente tem os republicanos que são menos conservadores, menos tão simpáticos à economia de mercado, e ao passo que a gente tem outros. A gente tem um Rand Paul, por exemplo, filho do Ron Paul, que é um cara mais libertário, digamos, dentro do Partido Republicano. A gente tem o Ted Cruz, que é um cara mais tanto economia de mercado quanto bem conservador também. A gente tem o Trump, né? O Trump é uma coisa, uma estrela, né? Ele é um caso à parte, né? Ideologicamente, e antes dele virar presidente é muito complicado fazer, não dá para enquadrar o Trump nessas categorias que eu acabei de colocar antes, né? Enquanto presidente, ele entregou muito para o conservadorismo. Mas antes de eleito, uma das críticas que se fazia a ele era justamente que ele não era um conservador de carteirinha, né, digamos. Mas isso é uma outra questão. E no Partido Democrata, a gente tinha a mesma coisa. Sempre teve, como eu disse. A gente teve Woodrow Wilson e John Kennedy. A gente teve Jimmy Carter e Bill Clinton.
E só que, a partir principalmente da década de 90, aí já começa a ter dedo do Jorge Soros. Quem tiver uma curiosidade sobre isso, a questão da influência do Soros no Partido Democrata e na sua radicalização, tem aquele livro que eu fiz a edição, que chama Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, do David Horowitz e do John Perazzo. Esse livro está tratando justamente disso. E aí, mas o que acontece a partir dali? A gente começa a ter não é mais um partido com alas, mas é um partido que ruma para o radicalismo total. E aí a gente tem a influência de Saul Alinsky, né, que não dá para se furtar a falar aqui da influência do Alinsky na radicalização do Partido Democrata. E aí isso é muito importante porque o que o Saul Alinsky dizia? O Saul Alinsky ele era um cara de uma inteligência diferenciada, né? Se alguém porventura ainda não ouviu falar de Saul Alinsky e for fazer uma pesquisa por conta própria, não tome conclusões precipitadas sobre Saul. Mais um esquerdista vagabundo. Saul Alinsky está muito longe de ser um esquerdista vagabundo, pé de chinelo, desses que toca fogo, essas coisas. Ele não era o cara que ia lá e tocava fogo, ele era o cara que organizava para que os bocós fossem lá e tocassem fogo e tirassem um dividendo político disso. E o Saul Alinsky ele falava, olha, vocês esquerdistas radicais aí, que vão fazer protesto na porta da convenção do Partido Democrata, vocês são idiotas. Vocês são idiotas. O que vocês tinham que fazer corta. Ele não falava literalmente isso, mas estou só aqui pintando um quadro. Corta a barba, corta o cabelo, veste um terno e vai para dentro do Partido Democrata e muda a coisa de dentro. Então o Saul Alinsky falava isso. E aí, no fundo, o que acontece? O que começa a acontecer no Partido Democrata? Começa a acontecer isso. O partido começa a ser dominado por gente que realmente é radical, realmente é esquerdista, né? Inclusive comunista. Aí você vai, quem tiver curiosidade, né, deixa de ser burro e vai pesquisar, né, sobre infiltração de literalmente comunistas dentro do Partido Democrata. Mas a gente começa a ter então o quê? A Hillary Clinton fez uma dissertação de mestrado sobre o pensamento do Saul Alinsky. Barack Obama, ele é um protótipo de criação, ele é uma encarnação das ideias de Saul Alinsky. O Obama, ele era um advogado de uma organização chamada Acorn, que era uma das tantas organizações criadas dentro da estrutura de pensamento do Saul Alinsky. E depois essa organização, inclusive, foi fechada por causa de fraude em votação, etc, etc. Então o Obama foi um cara criado para isso. Né? Ele foi criado para ser um representante dessa infiltração do Partido Democrata com uma cara palatável. A cara palatável, ela é essencial. E a gente vê como isso funcionou assim com uma maestria gigantesca. Não, o Obama é o cara descoladão, é o cara legalzão, é o cara sorridente, é o cara que disse que o Lula era o cara legal, ele é simpático, né? Eu lembro de uma pesquisa feita, se eu não me engano foi em 2012, que se as eleições americanas fosse quando o Obama disputou com o Romney, se as eleições americanas fossem em qualquer país do mundo, menos os Estados Unidos, era certeza que o Obama ganharia. Então o Obama foi o cara que conseguiu a simpatia mundial e era bem a ideia do Saul Alinsky, o radical disfarçado com roupagens moderadas, né? Tentando inclusive se vender como alguém dessa linha mais moderada do Partido Democrata, de uma linha mais Kennedy, mais Bill Clinton. Tem um livro do Obama em que ele faz elogios ao Ronald Reagan. Não, o Ronald Reagan foi um presidente importante aqui e tal. Tudo isso nesse pacote de moderação. E aí a gente tem essas figuras. A gente tem, primeiramente, Hillary Clinton, Barack Obama. Só que agora a coisa já deu mais alguns passos adiante. A gente teve o quê? Bernie Sanders como uma figura de extrema relevância no contexto do Partido Democrata. E o Bernie Sanders, gente, ele tem a proposta
de criar o SUS americano. Ele tem a proposta de criar universidades gratuitas para todos os americanos e aqueles que têm débitos, todos os alunos que devem, os alunos teriam as suas dívidas perdoadas porque o Estado ia pagar. Se a gente pegar todas as propostas do Bernie Sanders, somar o gasto, o valor... Então, pensem nisso. A gente pegou as propostas do Bernie Sanders e somou para ver quanto dá. Vou colocar aqui um exemplo. 5 trilhões. Estou colocando não sei se o valor é esse, mas estou colocando aqui. Se você expropriasse amanhã o Facebook, o Google, a Amazon, a Apple, a Microsoft, não paga um ano das propostas do Bernie Sanders. Então, olha só o nível de radicalismo que o Partido Democrata avançou. Então, alguém poderia dizer, mas o Bernie Sanders, ele é só um radical, assim, perdido, entre aspas, né? Não é, gente. O cara disputou pau a pau as primárias com a Hillary Clinton em 2012, em 2016, e só perdeu porque o partido fez maracutaia. Ele chegou nas cabeças de novo em 2016 para disputar com o Joe Biden. A gente tem esse cara, ele tá cada vez mais palatável. Cada vez mais a cara do Partido Democrata se torna, claro que não se torna o Bernie Sanders, porque o Bernie Sanders é velho. Não, o Bernie Sanders daqui a pouco vai se aposentar, vai morrer. Mas aí eu chego nos outros nomes que eu quero citar. Alessandra Ocasio-Cortez, jovem. Ilhan Omar, jovem. Senadora Hirono, do Havaí. Ela não é tão jovem quanto essas duas, mas é mais jovem que ele também. E esse pessoal, assim, se você pegar o cara mais radical do PSOL, talvez eles sejam um pouco mais ainda. Talvez eles ainda sejam um pouco mais. Então, a cara do Partido Democrata está se radicalizando com o passar dos anos. E assim, isso é inegável. Isso é inegável. Por exemplo, a Alessandra Ocasio-Cortez, ela tem uma proposta política que é o Green New Deal. Né? O New Deal verde. É a mesma linha do plano econômico do Bernie Sanders. Você basicamente vai abolir... É um cheiro de ambientalismo, né? É um cheiro de ambientalismo. Exato, mas isso é interessante porque, olha só, não é comunismo, é ambientalismo. Mas a proposta do Green New Deal, ela basicamente abole a indústria. Se você, na prática é isso. Você, olha, se não zerar a emissão de carbono amanhã, vai ser crime. Ou seja, a indústria não consegue zerar a emissão de carbono para amanhã. Talvez em 50 anos, talvez em 30, talvez em 20. Mas amanhã não consegue. Ou seja, aí o que você teria? Vamos supor, né, que um Green New Deal é aprovado. A gente teria economia em frangalhos, porque ia destruir a indústria. Desemprego, porque as indústrias iam fechar. Então, isso é... E quem que ia surgir aí como elemento salvador? O Estado. Né? Pelo menos momentaneamente, o Estado ia ter que ir em socorro de todas essas pessoas. Isso não é exatamente... Isso não é o comunismo de dicionário, né? Não é expropriação dos meios de produção, literal. Não é o proletário indo lá matar o burguês e tomar... Não é isso. Mas é quase isso. É quase isso. E a cara do Partido Democrata hoje... Então, assim, se você... É até um exercício. Quem estiver ouvindo e estiver meio cético, pode fazer esse exercício. Se você acompanha a política americana, mas acompanha de longe, quando se fala de Partido Democrata, você pensa em quem? Só sobraram os radicais. Né? Claro, agora talvez o momento não seja adequado, porque a gente está há 2 semanas de uma eleição, provavelmente a pessoa fala, o Joe Biden. Mas tirando se você remove esse contexto, sobra os radicais, porque os radicais estão tomando conta e estão fazendo cada vez mais barulho. E a cara do Partido, ou seja, a ala mais radical de esquerda tomou conta do Partido Democrata. Entendeu? Mas eu vou negar isso. Bom, você vai negar, você pode negar o que você quiser. Você pode negar que 2 mais 2 é 4, etc. Você pode negar qualquer coisa. Mas que a realidade é essa, Né?
Então, é interessante esse processo de radicalização que o Partido Democrata passou nas últimas décadas, né? Então ele foi de partido de John Kennedy, e aqui eu não estou falando que o John Kennedy era um candidato maravilhoso, não é isso que eu estou falando. Mas assim, eu estou falando assim, pelo critério de comparação, se a gente for pensar em Bernie Sanders e John Kennedy, a gente for pensar em Alessandro Ocasio-Cortez e John Kennedy era, meu Deus, era o próprio Abraham Lincoln, né? Então, isso mostra a radicalização que ocorreu e que funcionou no Partido Democrata. E isso é um processo inegável. Inclusive, assim, o jornalista brasileiro que negar isso, ele está sendo mais realista do que o rei. Porque se ele acompanhar os comentaristas de esquerda dos Estados Unidos, sejam youtubers eventualmente, ou até jornalistas mesmo, de CNN, de New York Times, etc., eles vão falar isso. Olha, o futuro do Partido Democrata é esse aqui, e são essas ideias radicais. Então isso não é segredo para ninguém. O cara tem que ser muito bitolado, muito burro e muito desinformado para negar uma coisa como essa. André, curioso que você citou aí, né, o Cássio Cortez, citou uma outra que são jovens, né? E assim, pelo nome, né, vê que são, né, imigrantes. E desde quando o Trump foi, assim, ele era candidato lá em 2016, e esse discurso, né, para estar aproximando das eleições, é, acabou ganhando força, que é aquela coisa, o Trump xenofóbico. Então, aí fala, os latinos são a favor, os latinos, né, os muçulmanos, os árabes, os indianos, assim, são a favor do. O Partido Democrata tem isso, né? E o Partido Democrata e toda a estrutura por trás, né? Tem esse discurso de ser a favor dos imigrantes, de o Trump aí é contra. Então, realmente, assim, pode ganhar muito discurso, né? Tem essa nova cara do Partido Democrata, essa radicalização. Então, para finalizar, eu quero perguntar sobre. E o Partido Republicano? Assim, digamos assim, quando é que ele foi assim? Teve uma época que ele chegou a ser mais de esquerda, hoje ele está mais de direita, está mais. Eu digo assim, né? Está mais. Ser equivalente hoje aos liberais, entre aspas, daqui, e hoje são os conservadores. Como é que foi assim ao longo? Então, como eu disse, como os Estados Unidos é um sistema, na prática, bipartidário, a gente tem no seio dos dois partidos pessoas mais de centro e pessoas mais de esquerda e de direita, no caso do Partido Republicano, e de esquerda no Partido Democrata. O que nós temos? Dentro do Partido Republicano, a gente tem algumas facções, né? A gente tem alas, né? Inclusive no vocabulário americano essa coisa do ala é muito que a gente fala de right wing, né? A gente não fala, claro, eles falam também só right ou só rightist ou leftist, mas eles falam muito também right wing e left wing, que é justamente essa coisa da ala. Né? Estou falando da ala de esquerda. E quando você fala de ala, é que nem ala de carnaval, né? E ali, ala está implícito que envolva mais de uma coisa. Então, no partido, a gente consegue fazer um espelhamento tanto do Partido Republicano e Democrata nesse sentido. Os dois têm os seus, entre aspas, radicais, os dois têm os seus centristas moderados e os dois têm os seus fakes, assim, digamos, né? Que seria, como eu falei no caso do Partido Republicano, os rhinos, os Republicans in name only, né? Que o cara só é republicano no nome. Na prática, ele é um democrata, ele é um liberal, né? Ele é o cara, ele é socialmente progressista e é a favor de economia mista. Então ele é basicamente um liberal, ele poderia estar tranquilamente no Partido Democrata. Como é o caso, inclusive, por exemplo, a gente teve, para pegar um exemplo recente, o Michael Bloomberg. Né? O Michael Bloomberg é o que é um bilionário que pagou para 20 mil presidiários na Flórida terem o direito de votar
Com certeza ele fez isso, porque ele está imaginando que esses caras vão votar no Joe Biden. É meio aquela coisa aqui no Brasil, né? Haddad ganhou com 95% nos presídios. E lá também, obviamente, que se ele tá fazendo esse movimento aí é porque ele acredita que os caras vão votar no Joe Biden. Mas é um cara que também tem esse trânsito, né? Ele já foi independente. Aliás, nos Estados Unidos a gente tem esse fenômeno bem forte que é dos independentes, tanto candidatos quanto eleitores, né? Que é o cara que não se identifica, mais uma vez, é uma consequência de um sistema bipartidário na prática, que é você tem o cara que não se enquadra nenhum nem em outro, então ele é um independente. A gente tem tanto eleitores quanto políticos independentes. O Partido Republicano é a mesma coisa, né? Num certo sentido, é um espelhamento, é a mesma coisa e não é ao mesmo tempo, mas dá para fazer esse espelhamento dentro algumas alas aqui do Partido Republicano. Você tem o grupo cristão muito forte, né? Então, que são, por exemplo, o Ted Cruz, a Sarah Palin, o Rick Perry, o Rick Santorum e etc., que são, assim, eles estão no Partido Republicano porque eles acreditam que ali existe uma abertura, uma qualidade maior de harmonia com a fé. Né? A fé cristã está melhor representada ali do que em outro lugar. Tem o que a gente chama de conservadores sociais, que são é o pessoal Bush, né? O que é os Bush nos Estados Unidos? Inclusive, a questão do Trump é muito interessante, né? Uma outra qualidade do Trump é que ele botou as dinastias para correr. Tanto a dinastia Clinton quanto a dinastia Bush, né? Tanto é que hoje, depois isso foi desmentido, mas se isso pipocou na mídia, é porque provavelmente é verdade que o George Bush ia declarar voto no Joe Biden. Né? Então, olha só que interessante, né? Então, assim, ou seja, é bem a ala moderada do Partido Republicano. Então, esse não é um cara. Os princípios dele são bem curiosos, né? Porque é o cara que vai votar, ou vai cogitar votar no candidato democrata. O que são esses conservadores sociais? Eles são pessoas com opiniões econômicas um pouco mais mistas, mas eles se mantêm ali presos a um conservadorismo social, né? Então, questões como aborto, etc., casamento gay, eles tendem a estar alinhados com o conservador, o conservador tradicional, digamos, o conservador padrão. Aí tem os conservadores fiscais, que é o pessoal do mais, aí já está bem pendendo para o lado liberal, né? Que são mais o pessoal que, olha, redução, a questão dos os impostos nos Estados Unidos, o negócio é uma pauta realmente muito grande, né? Os caras realmente nos Estados Unidos levam o assunto imposto a sério. E aí a gente tem dentro do Partido Republicano a ala dos conservadores fiscais, que são os caras que são Estado reduzido, dinheiro no bolso das pessoas, não no Estado. A gente tem, por exemplo, o candidato a vice do Mitt Romney em 2012, o Paul Ryan, é um cara mais dessa linha. O próprio Jeb Bush, irmão do George Bush, também segue um pouco essa linha. E aí, em termos de moralidade, a coisa é dúbia, um pouco pé lá, pé cá, né? Mas o foco mesmo está nessa questão dos impostos. E a gente tem também os neocons, né? Os neoconservadores, que aí é uma coisa muito também. Essa é uma ala forte do Partido Republicano, né? Que são basicamente um neoconservador é o cara que acredita que o modelo político dos Estados Unidos pode e deve ser exportado para o mundo. Né? Então os neocons, eles são aqueles caras... E tem neocon no Partido Democrata também. Né? Isso é interessante aí. Tudo isso para bugar o burrinho brasileiro, né? Porque neocon, conservador, direita,
Não, amigo. O mundo é muito mais complexo do que a sua cabecinha ideológica. Tá? Os neocons, eles tendem a acreditar que o modelo político dos Estados Unidos pode e deve ser exportado mundo afora. Os neocons, eles foram muito fortes no governo George Bush, né? Filho do outro Bush, o filho do outro George Bush também, né? E eles tinham o secretário de Estado, lá, o Dick Cheney, o Donald Rumsfeld, todos esses caras, e o próprio George W. Bush eram muito assim vinculados à agenda neoconservadora. Só que o neocon, ele é o conservador meia bomba também. É um cara que fala assim, bom, se eu tenho democracia liberal, o resto tá tudo bem. Aborto? Olha, aborto, eu não faria um. Mas se o outro vai fazer, quem sou eu para falar que não? O neocon é um negócio meio assim, meio morno, né? Então não tem nada de ali uma vinculação com o conservadorismo. Tem os moderados, que basicamente são os Rhinos, né? Que eu falei, que é o Mitt Romney, Chris Christie e por aí afora. Tem uma ala forte do... Forte não, né? Mas assim, relevante os libertários, né, dentro do Partido Republicano, que é o Rand Paul, filho do Ron Paul, o próprio Ron Paul. O Ron Paul foi do Partido Libertário por um tempo, depois ele foi para o Partido Republicano, ele pleiteou a vaga à presidência em 2012, mas acabou perdendo pro Mitt Romney, e por aí afora. Né? Então, a ala mais libertária. E por fim, o que alguns consideram como uma ala liberal. Né? Liberal, assim, foco no liberalismo econômico. Né? Uma ala pendendo mais para o liberalismo clássico, e não é o liberal no sentido, de novo, esquerdista. É o liberal no sentido mais clássico, que seria um Rudy Giuliani, né, que foi prefeito de Nova York e teve um trabalho muito bom em relação à violência, né, em Nova York. O Schwarzenegger, quando tentou lá se aventurar como governador da Califórnia, e por aí afora. Então a gente tem essas alas dentro do partido. Ainda tem uma outra coisa que está à parte de tudo isso, que é o Tea Party. Né? O Tea Party é um negócio muito interessante. O Tea Party é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu gosto demais do Tea Party. E quando eu brinco, eu brinco assim, quando as pessoas me perguntam o que é extrema direita, aí eu falo, extrema direita é o Tea Party. Então o que é esse Tea Party? O Tea Party é uma ala do movimento conservador que tem ali a sua relação com os republicanos, mas é assim, é o que junta o melhor dos mundos. Né? Então o Tea Party, eles são conservadores moralmente, e normalmente o fundamento desse conservadorismo moral é o cristianismo. Então a gente tem uma junção da direita cristã com simpatia com a economia de livre mercado, com patriotismo em relação aos Estados Unidos e uma agenda conservadora num geral, que eu diria. Para mim, isso é o melhor exemplo de direita, de extrema direita, e com o qual eu acho que é muito legal e que nós não temos aqui no Brasil, mas isso é só uma mera curiosidade, isso é bastante evidente. Então, a gente tem tudo isso. E aí, o Trump, onde que, alguém poderia perguntar, onde que o Trump se encaixa em tudo isso? O Trump, ele é um cara tão fora da curva que ele não se encaixa em nenhuma dessas tendências. O Trump, então, eu falei aqui dos neoconservadores. Talvez, e isso é um grande talvez, porque eu teria que refletir muito a respeito para bater o martelo. Eu falei dos neocons. Os neocons do Partido Republicano odeiam o Trump. Odeiam o Trump. E o que o George Bush, que eu falei que talvez declarasse um voto no Joe Biden. Por quê? Talvez porque o Trump ele está se definindo como um paleoconservador. Né? Olha só que interessante. Por isso que eu falo,
Você vê a palavra neoconservador na boca de jornalista brasileiro, pode acreditar que vem burrada. Se existem neoconservadores, é porque existem paleoconservadores. Então, os paleoconservadores, eles não são uma ala lá muito grande ou muito relevante do Partido Republicano hoje, mas eles existem enquanto uma tradição política americana. Se os neoconservadores são os caras que acham que a democracia americana precisa ser exportada mundo afora, que os Estados Unidos são sim a polícia do mundo, os paleoconservadores são os caras mais isolacionistas, que é justamente a plataforma de governo do Trump. Olha lá, vamos tirar a tropa do Afeganistão, não vamos fazer mais guerra mundo afora, vamos America First. Então, isso é o paleoconservadorismo. O paleoconservador, ele era se o neocon é intervencionista em política externa, o paleocon ele é isolacionista em política externa. Ó, imigração reduz, que é o ponto que você falou lá dos imigrantes. Estados Unidos não são polícia do mundo. Não temos que declarar uma guerra por semana. Não temos que intervir mundo afora. A democracia liberal americana talvez não seja um modelo a ser copiado por qualquer... Não, vamos implementar a democracia liberal americana no Butão. Não. Não, porque talvez para o Butão uma monarquia seja muito melhor. Então, isso é o paleoconservador. O neocon vai não, invade o Butão e instala uma democracia. O paleocon vai falar, não, cada um no seu quadrado. Tá? Os Estados Unidos não têm o dever nem geopolítico, nem moral de ir lá intervir, cuidar, proteger, fiscalizar, até mesmo porque isso tudo envolve gastos, né? Gastos militares, etc. Então, eu acho que talvez o Trump, sim, seria uma ressurreição da ala paleoconservadora do Partido Republicano, mas isso teria que ser pensado e desenvolvido melhor. Mas o Partido Republicano tem isso, então ele também tem as suas nuances, as suas alas, a gente poderia resumir tudo em os seus republicanos mais convictos e os seus republicanos menos convictos, a gente tem. Mas alguns analistas, é que aí depende muito da perspectiva que o sujeito está olhando. Mas o que a gente descreveu para o Partido Democrata com o Bernie Sanders, o Ocasio-Cortez, alguns analistas diriam que a radicalização do Partido Republicano é o Donald Trump, né? Mas aí eu acho que isso é uma pegadinha, isso é um truque. Por quê? Quando eu falo que o Tea Party é a extrema-direita, eu estou brincando, num certo sentido, porque não tem nada de extremo. Bom, o Tea Party é o quê? O cara é cristão, é patriota, a favor do capitalismo e é conservador. O que tem de extremo nisso? Não tem nada de extremo nisso, né? Então, o que tem de extremo no Donald Trump do ponto de vista ideológico? Você pode até falar, não, a retórica dele é extremada. Tá, tudo bem, isso você pode até falar. Mas o que tem de extremo ideologicamente falando? Não tem, né? Não tem. Então, assim, pode ser uma pegadinha isso. Alguém poderia dizer que a mesma radicalização que ocorre no Partido Democrata, que vai virando cada vez mais para o lado de um Bernie Sanders, do Ocasio-Cortez, por sua vez o Partido Republicano também tem a sua radicalização, no sentido de que vai mais na linha Donald Trump, na linha mais nacionalista, populista, etc. Mas eu acho que essa não é uma análise coerente. Então, o quadro geral, assim, do Partido Republicano é essa. Eu estou até aqui com uma lista de presidentes republicanos que eu queria... Bom, se a gente pensar aqui em termos de... aqui não são presidentes, são candidatos. Mas, a gente, desde 1980 para cá, a gente teve Reagan. O Reagan, tudo bem, o Reagan é da ala conservadora e libertária, né? Muito capitalismo, até porque o Reagan estava no período da Guerra Fria, e um conservadorismo social. Depois teve o Bush pai, Bush filho, que são aí mais neocons,
e agora a gente tem o Trump. Não dá para a gente falar que o Partido Republicano sofreu a mesma radicalização que o Partido Democrata. Eu não consigo entender isso. Né? Antes do Reagan foi o Gerald Ford, o Richard Nixon. Não temos. Né? Eu não consigo ver o mesmo movimento, particularmente. Então, o quadro geral do Partido Republicano, na minha opinião, é esse. Muito bom. Então, realmente dá para ver assim, que o Partido Republicano ele nunca teve, né, uma radicalização como foi o democrata, né? O democrata foi realmente a mente é gritante, né? A exemplo de radicalização que, mesmo assim, esse pessoal aí que diz assim no tema aqui, né, que não existe esquerda nos Estados Unidos, assim, não consegue ver, né? É aquela coisa o pessoal que acha que o Trump é a radicalização do Partido Democrata é o pessoal que acha que quem está 1 milímetro à direita do Stalin é conservador, né? Então, quem está raciocinando desse jeito talvez enxergue o Partido Democrata, o Partido Republicano se radicalizando com o Trump, mas acho que os critérios dessa pessoa são meio, meio equivocados. Então, beleza, então. Então, André, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Zentoncast. Sempre, assim, é sempre uma aula, assim, eu aprendo muito, sempre falo, né? Eu aprendo muito, com certeza quem ouvir vai aprender muito também, então agradeço mais uma vez. Meu caro, o prazer é meu. Estarei aqui sempre que for convocado. Estamos aí, deixa eu só fazer um destaquezinho final. A gente está há quanto tempo? Hoje é dia 19, a gente está há 2 semanas aí praticamente das eleições. O quadro é meio incerto, pesquisas falando que o Biden já ganhou de novo, né? Mas eu também estou meio preocupado. Vamos ver, eu acho que no fim das contas o Trump vai ganhar, mas vai ser uma luta difícil. Torçamos para isso. Espero que isso aconteça aí como conservador que tem uma filiação ideal aí com o Donald Trump. Mas é importante eu acho que a gente, mas na verdade o podcast ele foi muito melhor do que se a gente fosse falar das eleições daqui 2 semanas. A gente falou de coisas que, independentemente de quem ganhar, né, ganhe o Trump ou ganhe o Biden, os fenômenos que a gente tratou aqui eles são para os próximos anos, assim. Né? Então, mesmo que o Trump ganhou, maravilha, excelente, teremos mais 4 anos de Trump, mas a radicalização do Partido Democrata não vai parar. Aliás, muito pelo contrário, né? Numa eventual eleição do. Opa, perdão, essa parte você corta. Uma eventual eleição do Donald Trump só vai servir de combustível para a radicalização do Partido Democrata, no fundo, né? Porque eles vão ter o pretexto de falar, olha, não, para combater o radical republicano, precisamos aqui do nosso próprio radicalismo, né? Então a gente tratou de questões aqui que eu não diria que são perenes, né? Elas não vão durar para sempre, mas elas com certeza vão. Esse podcast aqui eu tenho certeza, ele vai ser extremamente atual daqui nas próximas eleições americanas e provavelmente nas próximas 2, 3 eleições americanas, né? Inclusive a chapa democrata atual, ela é um resultado de tudo que a gente falou aqui. A gente tem um cara como o Joe Biden, que é um cara da velha guarda, é um cara que eu tenho brincado, acho que eu não falei isso em nenhum lugar ainda, mas eu tenho pensado muito isso. Nos anos 70, e a carreira do Biden começa nos anos 70, nos anos 70, talvez, se eu fosse um americano, nos anos 70, prestes a votar numa eleição em que temos Joe Biden e um republicano fraco. Nos anos 70, não hoje. Nos anos 70, talvez eu votasse no Joe Biden. Né? Não seria o candidato dos sonhos, mas talvez eu votasse nele. Agora, à luz de tudo que foi dito aqui hoje, em 2020, com a radicalização do Partido Democrata, com a vice Kamala Harris,
como, né, ela como vice da chapa, jamais votaria no Joe Biden. E claro que a gente tem uma opção, pelo menos para quem é conservador, tem uma opção melhor do outro lado da mesa. Mas essa chapa, ela é a chapa que mostra, olha, o Partido Republicano tradicional é o Biden. E olha para a cara do Biden. O Biden é a senilidade, é a caduquice. E eu acho que tem até um elemento simbólico nisso. Olha, essa ala do Partido Democrata está morrendo. E o Biden é o último suspiro. Depois do Biden, vai ser só Kamala Harris, Alessandro Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e outros aí radicais que vão com certeza despontar nos próximos anos. Então foi muito, muito pertinente. Eu pensei, quando você me fez o convite, eu pensei que seria para falar das eleições em si, questão de resultados, pesquisas, etc. Mas na verdade a conversa foi muito, muito melhor. Vai ser útil por muito tempo. Não, e a ideia foi essa mesmo, né? Justamente para falar sobre essa questão justamente de maneira geral, que realmente, porque muita coisa aqui do Zentalcast é justamente para. Não é só simplesmente a coisa do momento, é justamente para assim, passar por, no caso do futuro, né? Então, assim, realmente, você fala, pode ser útil para agora, pode ser útil daqui mais para frente, na próxima eleição. Enfim, essa aqui é a ideia. Então, não é só ficar falando só sobre a eleição, né, desse ano, mas também falar de todo o contexto, né? Porque que ainda muita gente acredita que não há esquerda lá nos Estados Unidos. Perfeito, meu caro. É isso mesmo. Você sabe que a minha a minha abordagem geral, a gente queira ou não queira acaba tratando da política do dia na nossa vida diária, mas o que importa mesmo e o que fica é isso aqui, né? É isso aqui que fica, que vai ficar, e são as coisas perenes, as coisas culturais. Eu sempre faço um esforço muito grande para não ficar bitolado na política do dia, né? Então é muito importante esses exercícios, como os exercícios como esse aqui, o qual eu saúdo assim, e cumprimento completamente. Muito bom. Batemos nos isentões americanos aí. Pois é. Então, obrigado mais uma vez, André, pelo convite. Então, encerrar aqui. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.